Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. O tema do vídeo de hoje, análise pré-jogo de Santos e Bahia pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A gente vai falar bastante sobre esse confronto importantíssimo nessa competição, a mais rentável do futebol brasileiro, Copa do Brasil, que paga quase 90 milhões de reais para o seu campeão. O Santos inicia agora uma nova fase contra o Bahia, jogando dentro da Vila Belmiro, e na quarta-feira, dia 31 de maio, o Santos vai a Salvador para jogar a segunda partida e, quem sabe, se classificar para as quartas de final. Antes da gente falar tudo sobre esse jogo importantíssimo dessa quarta-feira, aquele ritual de sempre. Like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes que gostem desse tipo de conteúdo para crescer cada vez mais com o canal. Vamos rumo aos 800 inscritos, tá certo? O jogo dessa quarta-feira, como eu falei, né, é um jogo muito importante. O torcedor santista pode achar que, bom, a quarta-feira passada o Santos enfrentou o Bahia na Vila Belmiro, venceu por 3-0, o jogo é uma barbada. Não é bem assim, porque o contexto é totalmente diferente. Um jogo de Campeonato Brasileiro não pode ser comparado a um jogo mata-mata de Copa do Brasil, porque agora o Bahia vai ter 2 jogos para tentar neutralizar o Santos, assim como o Santos vai ter também 2 jogos para tentar potencializar coisas que deram certo contra o Bahia, para tentar vitimar mais uma vez o time soteropolitano. Mas acho que o jogo da quarta-feira passada, em que o Santos vence o Bahia por 3-0, gols de David, Mendonça e Ângelo, ele serve para que o Santos, ele deu ao Santos um caminho do gol. Ele mostrou como o Santos pode jogar novamente, repetir a sua atuação para tentar fazer gols e, quem sabe, já encaminhar a classificação no jogo de ida. Eu separei 2 situações que eu vou mostrar aqui para vocês, com prints do jogo da semana passada contra o Bahia, para dizer como o Santos pode repetir uma boa atuação. A primeira, acho que vale a gente dizer o seguinte: primeiro, o Bahia deve ter alterações, tá, em relação ao time que entrou em campo na Vila na semana passada, mas a gente já chega lá. A grande questão é a seguinte: o Bahia contra o Santos mostrou, né, não foi só nesse jogo, mas o torcedor santista pôde ver naquele jogo que o time do Renato Paiva, português, é um time que evita dar chutões. Então o time do Bahia tenta sair jogando sempre. E foi dessa forma, em que o Santos sobe uma pressão, que o Santos criou a jogada do seu primeiro gol. O Bahia sai jogando por baixo, o zagueiro do Bahia toca para o Tassiano, que recebe de costas, o Dodge sobe, faz uma pressão, rouba a bola, e aí a trama se desenvolve com a jogada do Lucas Lima, o chute do Ângelo, no rebote o Mendonça cruza e o nosso David Washington, o presidente, empurra para a rede. E a outra grande questão são mais 2 pontos, né? Os laterais do Bahia, os alas, né? Para quem não sabe, o Bahia joga num esquema de 3-5-2, esse é a espinha dorsal do time. Os alas do Bahia deram muito espaço. O Cicinho pela direita, que inclusive já teve passagem aqui pelo Santos, e o Chaves pela ala esquerda. Eles deram muito espaço, o Mendonça e o Ângelo deitaram e enrolaram nas costas desses jogadores. Mas também o principal ponto que me chamou a atenção no jogo do brasileiro foi como o Bahia jogou com as linhas muito altas. Nem parecia que o Bahia era o visitante jogando contra o Santos na Vila Belmiro. A segunda imagem que eu vou pôr aí para vocês é o início da jogada do segundo gol do Santos. O João Paulo, no começo do lance, eu não posso pôr o vídeo aqui, né, por questão de direitos autorais, mas eu vou pegar um print aí que mostra o momento exato antes do Mendonça partir para o campo de ataque. O João Paulo dá um chutão, a bola vem no David, ele faz a parede, toca para o Lucas Lima e o Mendonça entra nas costas dos zagueiros. Então as linhas altas do Bahia foram um bom caminho para o Santos criar jogadas de perigo no jogo da semana passada. Então acho que o Santos precisa ficar atento a isso. Se o Bahia mantiver a postura de marcar com linhas altas, com um time bastante avançado, esse é um grande caminho para o Santos chegar ao gol. Falando ainda da escalação do Santos, antes de falar das prováveis escalações, o Santos pode ter 2 mudanças para a partida dessa quarta-feira em relação ao time que entrou em campo em São Januário e conquistou essa importantíssima vitória contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Lucas Pires, que foi poupado em razão de um desgaste muscular, havia um risco de lesão muscular, treinou normalmente na segunda-feira
e deve jogar a partida dessa quarta-feira. Lembrando, gravo esse vídeo às 9 da manhã da terça-feira. O Santos ainda treina nessa terça-feira, então pode ser que haja mudanças. Mas se tudo der certo, né, se tudo correr como normalmente, o Lucas Pires deve jogar. A outra possível mudança é a volta do Mendonça, que desfalcou o Santos na partida do meio de semana, porque no jogo contra o Bahia ele sai lesionado com problema na coxa, tá? E aí ao longo do dia, ao longo dessa segunda-feira, a assessoria de imprensa do Santos divulgou um boletim sobre a situação médica de todos os jogadores e o Mendonça ali dizia, né, que ele treinou com o grupo ali, fez uma atividade em campo, mas que o departamento, né, de saúde, o departamento de fisiologia, a comissão técnica do Santos avalia a condição do jogador. Para mim, aqui não é uma informação, tá? É um feeling meu. Essa é a senha para dizer o seguinte, que talvez o Mendonça não esteja 100%. Se ele não tivesse nenhuma restrição, a assessoria do clube diria, ó, o Mendonça treinou normalmente, com bola, com o restante do elenco. O que me leva a crer, né, pelo menos na minha cabeça, se eu fosse o técnico, eu deixaria o Mendonça treinando, se recuperando, para jogar no sábado contra o Palmeiras pelo Brasileirão, que é um jogo muito importante, não diminuindo a importância desse jogo da Copa do Brasil. Como eu falei no começo do vídeo, é o campeonato mais rentável do Brasil, paga 90 milhões de reais para o seu campeão. É muito importante que o Santos avance, que o Santos passe do Bahia, depois torça num sorteio para pegar um time com quem consiga duelar, para eventualmente avançar para uma semifinal, mas é melhor que o Mendonça seja preservado para que não corra risco de uma nova lesão. É muito importante ter esse jogador à disposição no jogo contra o Palmeiras, que vai ser uma pedreira, um rival que o Santos não vence ali desde a época do Sampaoli. Então, como eu, André, escalaria o time do Santos para essa quarta-feira? A linha de defesa que vocês já conhecem, João Paulo, Inocêncio na direita, Messias, Joaquim e Lucas Pires, os volantes de sempre, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. E na frente eu escalaria Ângelo, manteria o Lucas Braga e deixaria David Washington, #36, 36 e confirma o presidente, no comando de ataque. Mas, como o Mendonça é um jogador que parece ter a confiança do Odair, não me surpreenderia se o Speed Mendonça aparecesse no comando de ataque do Santos. E o Bahia também deve ter mudanças, tá, em relação ao time que jogou contra o Santos na quarta-feira passada. Acredito sim que o Renato Paiva vá trocar os dois laterais. Vale lembrar que para aquele jogo o Jacaré, que é um dos principais nomes do time, não pôde jogar em razão de uma suspensão e o Chaves jogou no lugar do Matheus Bahia, tá? E também tem uma questão, naquele jogo, no pré-jogo, eu apontei a possibilidade do Everaldo jogar, mas ele ficou fora, já está fora alguns jogos em razão de uma pubalgia. O Mingote, que seria o substituto imediato, não pode jogar porque já atuou por outra equipe pela Copa do Brasil. E acho que tem uma grande questão, né? No Campeonato Brasileiro, o Paiva tem escalado no miolo ali, os dois volantes deles, o Tassiano e o Iago Felipe, que teve passagem pelo Fluminense. Mas considerando todo o espaço que o Bahia deu para o Santos no jogo do Brasileirão, eu acho que ele vai escalar o Acevedo, tá? Que é um volante uruguaio, mais de marcação. Então eu acho que ele vai escalar esse jogador para ter um pouco mais de contenção, diminuir os espaços do Santos. Iago Felipe e Tassiano jogaram pelo Bahia contra o Flamengo na rodada do fim de semana, em que o Flamengo vence o Bahia lá em Salvador por 3-2. Mas eu acho que o Renato Paiva deva escalar o Bahia da seguinte forma: Marcos Felipe no gol, a trinca de zagueiros com Canu, David Duarte e Vitor Hugo ou Rezende, tá? O Vitor Hugo, lembrando, estreou contra o Santos na semana passada. Os dois volantes, o Acevedo e o Tassiano. Nas alas, o Jacaré e o Matheus Bahia. E na frente, Cauli, Biel e Arthur Chaves, tá? O centroavante que, na verdade, não é centroavante, é um jogador de beirada que tem sido improvisado no comando do ataque do Bahia. E aí, pra gente encerrar, como de praxe aqui, como de costume no canal, mais uma vez mostrando aqui para vocês o campinho para a gente falar dos encaixes, a disposição tática dentro de campo. Aí, de novo, aquela grande questão, saber como o Santos vai equilibrar o seu sistema defensivo para evitar situações em que os nossos laterais, Inocêncio e Pires, fiquem numa situação de inferioridade numérica, considerando situações em que os laterais, os alas do Bahia, ultrapassam para jogar ao lado
dos jogadores de beirada, o Cauli e o Biel. Importante ter a cobertura dos volantes, a recomposição dos nossos pontas, do Braga e do Ângelo, para que os nossos laterais não fiquem no mano a mano com os jogadores de velocidade do Bahia. No mais, o que a gente espera para esse jogo é que o Santos consiga repetir a dose, né, das boas atuações que tem feito, mas contra o Bahia, jogando dentro de casa, em que propôs o jogo e com 15 minutos já estava vencendo por 2-0, a gente sabe que o jogo contra o Vasco é bastante atípico, porque é fora de casa. Enfim, o Santos deu a bola para o Vasco à medida em que percebeu que o time do Barbieri não tinha muito repertório e cruzou mais de 50 bolas na área do Santos. Acho que o Santos deve sim tentar ter o controle do jogo, mas não vai ser aquela moleza, aquele mamão com açúcar que foi o jogo do Brasileirão, porque o Bahia agora tem 2 jogos para tentar neutralizar as principais jogadas do Santos. Então, como eu disse no começo do vídeo, o 3-0 da semana passada ele é importante porque ele mostra caminhos que o Santos pode explorar, e a gente abordou isso aqui no vídeo: a pressão alta, explorar as costas dos alas e também a linha alta dos defensores, mas ao mesmo tempo serve de laboratório para que o Renato Paiva veja quais são os principais pontos fortes do time do Santos para tentar neutralizá-los, eventualmente com alguns volantes, mudando o esquema tático, colocando jogadores com maior poder de recomposição para evitar que Mendonça, Ângelo, Braga, independentemente de quem jogue, deite e role nas costas dos alas e peguem os zagueiros do Bahia em situação de 1 contra 1, tá certo? Então essa é a análise um pouco mais compacta, um vídeo um pouco mais curto de Santos e Bahia pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e eu quero te ouvir. Diga aqui nos comentários o que você espera desse jogo, arrisca um palpite se quiser, fique à vontade. Lembrando que se no Campeonato Brasileiro o Santos enfrentava um Bahia que vinha de 3 vitórias consecutivas, dessa vez o Bahia entra em campo na Vila Belmiro vindo de uma sequência de 2 derrotas. Então muita coisa mudou desde que dessas 2 equipes se enfrentaram pela última vez, tá certo? Se gostou desse vídeo, deixa um like, é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp e de Telegram. Diga a eles que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube. E se inscreva também, ative o sininho para que você receba esse e outros vídeos assim que eles forem publicados. Me ajude a chegar o quanto antes aos 800 inscritos, tá certo? Essa semana, programação especial aqui no canal Filho de Peixe. Pré-jogo hoje, amanhã pós-jogo, quinta-feira um vídeo especial que eu não vou dar spoiler, sexta-feira pré-jogo do Clássico Santos e Palmeiras e no sábado à noite o pós-jogo. Então 5 dias, 5 vídeos, bastante conteúdo aqui para vocês e eu conto com o seu engajamento para crescer cada vez mais, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima!